pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e eu tô muito empolgada pro vlog que eu vou começar hoje. Tanto que eu tô aqui de cabelo molhado, sem dignidade nenhuma, mas é porque eu tô muito ansiosa pra começar a ler e eu preciso compartilhar com vocês. No vlog de hoje eu vou estar lendo o novo livro do Dan Brown, The Secret of Secrets. Lançou hoje, dia 9 de setembro. No Brasil, ele também lançou hoje e ele se chama O Segredo Final. E eu tô muito empolgada pra esse livro, porque esse livro, essa história, se passa aqui em Praga, aonde eu tô morando. Então eu tô muitíssimo empolgada. Lembre de usar os links do canal aqui na descrição do vídeo. Tem link da Amazon, do Mercado Livre. Comprem por esses links, vocês me ajudam muito aqui. Lembre de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar. É 9h06 da manhã, ok? E eu já fui na livraria a pé, comprei, voltei a pé e de metrô, tomei meu banho, tomei meu café da manhã e agora eu vou começar essa leitura. Eu não sei sobre o que é a sinopse, mas deixa eu falar pra vocês, eu acho que eu nunca falei muito de Dan Brown aqui no canal, se eu já falei, mas eu amo os livros do Dan Brown. O meu favorito do Robert Langdon é Anjos e Demônios, eu simplesmente sou apaixonada por aquele livro, depois obviamente vem O Código da Vinci, mas enfim. Eu até queria ter feito uma releitura desses outros livros, só que eu não consegui trazer os meus do Brasil quando eu tava lá agora em julho. E eu acabei não comprando aqui porque, enfim, eu já tenho várias edições no Brasil, então, yeah. O único livro do Robert Langdon que eu não li foi A Origem, mas o Denner leu, então qualquer coisa eu pergunto pra ele. Mas enfim, eu estou muitíssimo empolgada, porque como eu falei, eu amo os livros do Dan Brown, eu amo esse personagem, o Robert Langdon, eu amo acompanhar as aventuras dele. E como eu falei, eu tô muitíssimo empolgada também, porque esse livro se passa aqui em Praga, que é onde eu tô morando. Deixa eu mostrar pra vocês essa edição primeiro, que eu achei ela lindíssima. Tem a jacket, né? E aqui, gente, aqui é Praga! É a Charles Bridge. Gente, é muito linda. Olha isso! Meu Deus, é muito bonita. É muito bonita. Eu peguei um marcadorzinho. Aqui é a mesma foto. Gente, lindíssima. Ai, sério, eu tô muito empolgada, gente. Aí depois eu penso em fazer um outro vídeo aqui pra vocês, indo nos lugares que ele fala aqui no livro. Então eu tô realmente muito empolgada. É isso. Eu não sei sobre o que é a história, então eu vou estar lendo a sinopse junto com vocês, tá? E como eu falei, esse livro lançou hoje no Brasil também, então eu vou deixar o link pra vocês comprarem aqui na descrição. Robert Langdon, respeitado professor de simbologias, vai a Praga para assistir a uma palestra revolucionária de Catherine Solomon, uma proeminente cientista intelectual com quem ele recentemente iniciou um relacionamento. Ela aparece em outro livro, né? Esse nome não me é estranho. Catherine está prestes a publicar um livro explosivo que contém descobertas espantosas sobre a natureza da consciência humana e que ameaça desestabilizar séculos de crença estabelecida. Quando um assassinato brutal transforma a viagem em caos e Catherine desaparece junto com o manuscrito de seu livro, Langdon se vê na mira de uma poderosa organização e perseguido por um adversário assustador saído da mitologia mais antiga de Praga. À medida que a trama se estende até Londres e Nova York, Langdon tenta desesperadamente encontrar Catherine e desvendar o que está acontecendo. Em uma corrida eletrizante pelos mundos opostos da ciência futurista e das tradições místicas, ele descobre a verdade chocante sobre um projeto secreto que mudará para sempre o que a humanidade sabe sobre a mente humana. Então, é isso. Vai ter muito caos, como sempre. Eu tô muitíssimo empolgada e eu vou começar. E digam aí se vocês gostam do Dan Brown, se vocês já leram algum outro livro dele. Particularmente, como eu falei, eu gosto muito e tô muito feliz de estar voltando pra esse universo. E é isso.
Vim atualizar vocês de como tá indo essa leitura e eu preciso dizer que eu tô amando muito. Eu tava com muita saudade dos livros do Dan Brown e das histórias dele. Simplesmente tem um negocinho diferente, sabe? Eu tô indo pro capítulo 24, que é a página 112, e eu tô gostando muito. Como eu disse, eu tava com saudades das histórias que ele cria, que tem toda essa questão de ciência, de histórias relacionadas aos lugares e coisas antigas e muito simbolismo. E é sempre uma confusão. Então, como eu li na sinopse antes, essa história se passa aqui em Praga. E a gente acompanha o Robert, que tá aqui com a Catherine Solomon, que ela veio fazer uma palestra sobre o negócio que ela estuda lá, que é aquele negócio de provar que meio que a consciência não tá no nosso cérebro e não tá nem no nosso corpo, tipo, e que o nosso cérebro faz umas coisas a mais. Enfim, eu sou péssima pra explicar isso, mas basicamente é uma coisa assim. O livro começa com um assassinato. A gente acompanha um assassino assassinando alguém por causa de coisas que essa pessoa supostamente fez que seriam muito ruins. Mas a gente ainda não sabe nada sobre isso. A gente só sabe que essa pessoa que morreu foi a pessoa que convidou a Catherine pra fazer essa palestra. É só isso que sabemos. E agora, então, eu tô numa parte que ainda não sabemos nada do que tá acontecendo. A Catherine já está desaparecida. Robert não faz ideia do que tá acontecendo. Ele não tá entendendo nada, porque aconteceram algumas coisas com ele que ele não tá conseguindo realmente captar o que aconteceu. Ele não tá conseguindo ver sentido no que aconteceu, sabe? Então, a gente ainda não sabe exatamente pra onde essa história tá indo. Mas o Landon já tá envolvido com a polícia, já deu rolo, já tá dando treta com a polícia, porque sempre tem. E uma coisa que eu gosto muito dos livros, mais ou menos, na real, mas geralmente eu gosto muito dos livros do Brown, é que a gente acompanha vários personagens em vários lugares do mundo e fazendo coisas totalmente diferentes, mas que acaba que tá tudo conectado, e eu acho isso muito legal. Por mais que eu falei que não é sempre que eu gosto, porque às vezes eu quero muito que um capítulo acabe e eu continue acompanhando e lendo sobre o que eu estava lendo, tipo, uma continuidade. Mas às vezes o capítulo novo é sobre aquela pessoa que tá do outro lado e blá blá blá. Quando as coisas começam a se encaixar, que a gente vê que realmente todo mundo tá super conectado e tem todo um negócio por trás, enfim, que já dá pra ver agora, mas quando as coisas realmente começam a se revelar, eu acho isso realmente muito legal. E aí, tô muito feliz. E eu tô achando o máximo que essa história tá se passando a maior parte dela aqui em Praga e que tem muitos lugares que eu já fui, que eu já vi, e daí eu consigo realmente ver eles na minha cabeça e não só uma imaginação, sabe? Então, tô realmente muito empolgada com isso, tá sendo o máximo. Tô gostando também de quando algum personagem fala alguma coisa em tcheco, perceber que eu entendo algumas coisas, não tudo, mas entendo, então isso tá sendo muito legal também, eu tô achando o máximo, porque uma das coisas dos livros do Dan Brown que eu sempre gostei muito é o jeito como ele escreve, que parece que a gente realmente é transportado pro lugar onde a história se passa. A ambientação dos livros dele sempre é tão bem feita, na minha opinião, que parece realmente que a gente tá vivendo tudo aquilo com aquele personagem naquele lugar, vendo o que ele tá vendo, sabe? Então, ter essa experiência agora aqui em Praga tá sendo muito mágico, então eu tô muito empolgada. E eu vou continuar lendo, eu tô muito curiosa, porque dá pra ver aí que, como sempre, umas pessoas, assim, muito poderosas estão envolvidas em querer abafar alguma coisa, querer não deixar que essa pesquisa da Catherine vá pra frente por algum motivo, que a gente também ainda não sabe. Então tem gente muito poderosa fazendo coisas, mexendo pauzinhos, e muita gente com segredos que a gente ainda não sabe, e eu tô muito empolgada pra quando o Robert começar a entender algumas coisas, porque eu também quero começar a entender algumas coisas. Mas basicamente é isso, eu vou continuar lendo e depois eu volto.
avisar vocês de como tá indo a minha leitura do novo livro do Dan Brown, que eu não decorei o nome em português ainda. O Segredo Final. Gente, eu tô amando e eu percebi que eu estava com muitas saudades das histórias que esse autor cria e que eu tô ficando obcecada com uma parte do plot dessa história, como eu fiquei com todos os outros livros dele. Eu tô indo pra página 347, que é o capítulo 74, e eu tô amando e tô passando bastante raiva também, mas tô gostando muito. Uma coisa que eu tô achando muito legal, como eu já falei, é que se passa aqui em Praga e em muitos lugares que a história se passa. Eu já passei, eu já fui. Inclusive, gente, fala de um café que é, tipo, a 3 minutos da minha casa e que eu vou pra comer panqueca no sábado de manhã e que é muito bom. É panqueca com queijo cheddar e presunto. Maravilhoso. E quando eu li o nome eu fiquei, meu Deus, é o café que eu vou. Bom, enfim. Então, isso tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal também ter a visão do Robert Landon sobre Praga, que, né, esse professor que sabe um monte de coisa de história, de símbolos, de todo o negócio. Então tá sendo muito interessante. Sobre a história, eu tô gostando bastante, como eu já falei. Agora as coisas parecem que estão começando a se desenrolar um pouquinho mais. A gente tá tendo algumas respostas e, tipo, a história meio que andou um pouco nesses últimos capítulos, o que eu gostei, porque tava começando a ficar um pouco cansativo. E aí, então, a história deu uma andada. Então eu tô gostando bastante. Ao mesmo tempo que eu tô entendendo o campo de estudo da Catherine, que é aquela questão da mente que eu falei pra vocês e blá blá blá, ao mesmo tempo que eu tô entendendo e eu tô achando muito viciante e interessante e tô começando a ficar um pouco obcecada, eu não tô entendendo. Então, o porquê que isso é tão perigoso a ponto de dar toda esse caos que causou, de, como eu falei, de que tem gente poderosíssima que tá envolvida em querer abafar essa história, esse estudo dela e todo esse caos que causou. O porquê eu ainda não entendi exatamente. Tipo, eu consigo ver que poderia ser, sim, muito problemático sair um estudo que comprova uns negócios ali que ela descobriu. Mas no nível que tá acontecendo aqui, o meu cérebro ainda não entendeu. É isso que eu gosto muito dos livros dele, porque é uma construção de tudo. E eu acho isso muito legal, porque, como eu já falei, parece que nada faz sentido, mas aí depois no final tudo se encaixa. E essa parte é a melhor. Algumas coisas já foram explicadas, como eu falei, daí a gente já viu algumas pecinhas se encaixarem, é maravilhoso. Então eu tô gostando muito. Eu falei, eu tô passando um pouco de raiva. Por mais que as coisas começaram a se desenrolar um pouquinho, ainda tem muita coisa pra gente entender. E aí é muito confuso. Tem gente que não sabe de nada e acha que sabe de tudo. Ai, gente, um caos. Mas tô gostando muito, como eu falei, eu tava com muita saudade dessas histórias. Eu lembro de quando eu li os outros livros dele, eu tinha ficado totalmente obcecada e eu achava que tudo era verdade. Não que seja mentira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E já tô fazendo uma lista também de lugares que ele fala aqui que parecem ser super interessantes e que ainda não fui. E iremos. E vou ver se eu gravo aquele vlog pra vocês, mas não prometo nada. Mas enfim, é isso que tá acontecendo até agora. Como eu disse, eu ainda tô bem curiosa pra saber como algumas outras coisas vão se encaixar e se esclarecer e por que que essa descoberta dela é tão perigosa, sei lá, a ponto de ter pessoas tão poderosas fazendo coisas terríveis pra impedir que isso vaze, enfim. É isso, eu vou continuar lendo e depois eu volto. Eu queria tentar terminar hoje, mas não vai acontecer, mas provavelmente então eu termino amanhã e é isso.
Passando bem rapidinho aqui, gente, pra falar que eu tô na página 476 e eu tô achando que tá começando a ficar talvez um pouco cansativo, porque ao mesmo tempo que a história tem tem várias partes de ação, enfim, de tensão, eu tô achando que tá começando a ficar cansativo o desenrolar da coisa. Eu não lembro dos outros livros dele serem tão longos, eu posso estar errada. Pode ser, porque agora eles estão falando muito da parte da pesquisa da Catherine, que é aquela coisa sobre a consciência existir fora do nosso cérebro, enfim. Ao mesmo tempo que eu entendo, eu não entendo. Então, talvez por isso tá ficando um pouco cansativo pra mim. Mas eu tô empolgada que eu tô chegando no final, porque eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer, como as coisas vão se resolver e qual vai ser as explicações, enfim. E, gente, eu quero... Ah! Para tudo, tem uma novidade. A gente vai ver o Dan Brown semana que vem. A gente conseguiu ingresso pra um evento que vai ter. A gente conseguiu, tipo, os piores lugares, porque eu achei que já tinha esgotado, mas na real tinha alguns ainda. Então... E aí? Gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver o Dan Brown. Eu vi que o Paulo Hatz vai vir pra cá também, de livraria em casa. Tô empolgada, quero ver se eu encontro ele. Mas enfim, é isso, só queria contar. Hoje a gente volta às aulas de tcheco, ao mesmo tempo que eu tô empolgada, não tô, porque é cansativo, mas enfim. Apenas atualizações do que está acontecendo e eu vou continuar a ler e depois eu volto. Gente, eu tô na página 565 e eu tô chocada com tudo que tá acontecendo, aconteceu muita merda que eu achava que não ia chegar nesse ponto. Ainda falta bastante coisa pra acontecer e eu tô muito curiosa pra saber como tudo isso vai se resolver, mas eu tô muito curiosa e... Sério, eu não esperava que essa situação toda ia se transformar nesse caos. Não que eu achava que não ia ter caos, porque sempre tem caos, mas... Enfim, é isso. Gente, eu tô na página 593 e acabou de acontecer uma reviravolta que eu definitivamente não esperava e que eu ainda tô tentando juntar todos os pedaços pra fazer sentido, mas eu gostei. Gostei, achei muito, muito, muito interessante, porque eu acho esse assunto interessante, então... Gostei. Eu terminei. Gente, o final dos livros do Dan Brown pra mim são sempre maravilhosos, porque é aquela enxurrada de coisa que vai se encaixando, que vai se explicando e que vai ficando legal, cada vez mais legal de acompanhar. Então, eu amei. Eu vou dormir agora, porque eu tô muito cansada. A gente teve aula de tcheco hoje e, gente, desesperador. E então, assim, eu dei 5 estrelas, tá? E amanhã eu volto pra falar mais sobre esse livro. E, gente, só posso dizer agora que eu tava com muita saudade das histórias do Dan Brown, do Robert Langdon. E, assim, foi maravilhoso acompanhar essa história aqui em Praga. É isso. Depois eu volto pra falar mais sobre o que eu achei. Bom dia, pessoal! Gente, tá 16 graus aqui e eu já tô colocando meu blusãozinho, porque eu não aguento mais o verão, então eu tô chamando
tô chamando frio. Me peguei sem café da manhã em casa hoje, então eu tô indo no La Boheme, que eu falei pra vocês que eu vou sempre comer panqueca e que apareceu no livro do Dan Brown e eu tô muito empolgada com isso. Então eu tô indo lá comer uma panquequinha, depois eu volto, finalizo o vídeo pra vocês. E, gente, tô muito empolgada porque eu acabei de ver que saiu a continuação de Anatema dia 7 e eu não tinha visto, então é isso que eu vou estar fazendo. Só que eu tenho muito vídeo pra editar e... ai, gente, é isso. Então, gente, tô aparecendo aqui pra finalizar esse vlog. Eu tô realmente muito feliz. Então, como eu já falei, eu sempre amei os livros do Dan Brown. Eu lembro quando eu li o Código da Vinci a primeira vez. Inclusive, quem me emprestou o Código da Vinci foi a mãe do Denner, do meu marido, antes da gente se conhecer, eu e o Denner, porque as nossas famílias sempre foram amigas. E foi ela que me emprestou e, gente, enfim, fatos aleatórios. Então, eu lembro quando eu li a primeira vez e eu lembro que eu não tinha entendido quase nada, mas mesmo assim eu tinha ficado obcecada com a história e com toda aquela teoria. Aí eu lembro de quando eu li a segunda vez e aí eu realmente entendi e, gente, a minha cabeça simplesmente explodiu, porque foi incrível. Mas eu lembro que o meu favorito foi Anjos e Demônios. E, sendo bem sincera, eu não lembro muito bem da história, inclusive queria muito reler, mas eu lembro que quando eu li todos, esse tinha sido o meu favorito. O meu menos favorito foi O Símbolo Perdido, o que na época que eu li muita gente ficou chocada, porque pra muita gente que eu conhecia, O Símbolo Perdido era o favorito. Eu não gostei muito, talvez eu precise reler todos. Na verdade, eu sei que eu preciso. E o único que eu não li acabou sendo A Origem. Eu tenho ele lá no Brasil. Eu tentei trazer pra cá agora em julho, só que eu tive que escolher e eu acabei deixando ele pra trás, mas enfim. Então por isso que eu tava muito, muito empolgada pra esse novo livro. Eu queria muito ler o novo livro do Dan Brown com o Robert Landon. E quando eu descobri que essa história ia se passar aqui em Praga, onde eu moro, eu simplesmente fiquei... gente, muito feliz. E aí, então, aqui estamos nós. Então aqui a gente vai acompanhar o Robert Landon aqui em Praga. Ele veio pra cá acompanhando uma amiga, a doutora Catherine Solomon, que ela aparece em um outro livro, se eu não me engano é em Um Símbolo Perdido, mas eu posso estar errada. Ela foi convidada pra estar aqui em Praga pra dar uma palestra sobre a pesquisa dela, que foca na consciência humana, na consciência não ser ligada ao cérebro, tipo, a nossa consciência existe fora da nossa cabeça, o nosso cérebro é só, tipo, um receptor, entendeu? A gente capta frequências do universo, tipo isso, sabe? E podem rir ou não, ou tanto faz, mas eu achei que meio que faz sentido. Então eu achei uma parte dessa teoria toda muito interessante. Também fala sobre, enfim, eu não quero dar um spoiler gigantesco, mas também fala sobre a questão de, tipo, quando a gente morre, ninguém exatamente sabe o que acontece,
mas de que nesse estudo, quando a gente morre não é o fim, é apenas o desprendimento da nossa consciência do nosso corpo físico, como se o nosso corpo físico fosse apenas isso, sabe? É uma casca pra gente estar aqui, mas que quando a gente morre, a gente é libertado e a gente tem a nossa consciência, tipo, livre e com todos os conhecimentos e tal, enfim, e que, tipo, não é o fim, entendeu? Então, como eu disse, eu achei que meio que faz muito sentido, ainda mais com outras explicações e teorias que a gente vê durante a história. Muito disso porque eu achei que muita coisa faz muito sentido e combina muito com coisas que eu aprendi quando eu frequentava a casa espírita muitos anos atrás. Então, por mais que ela esteja falando de ciência, muita coisa fica meio que conectada e eu achei muito interessante. Tô meio obcecada na real. Então, isso foi muito legal de descobrir e acompanhar. Descobrir, porque pra mim é verdade. Mas eu preciso dizer que apesar de eu achar que tudo isso faz muito sentido e ter sido muito interessante, sim, eu não gostei muito de essa pesquisa toda. Ela vai lançar um livro sobre todos esses negócios e algumas coisas que ela descobriu a mais. Sobre isso tudo ser o grande causador de todo o caos desse livro, tipo, de ser o foco principal. Eu achei que em alguns momentos ficou meio meh. Eu achei que em alguns momentos faltou alguma coisa a mais e ficou, tipo, muito. Eu não sei. Em alguns momentos eu achei muito chato. Eu estou meio dividida, opiniões confusas aqui pra vocês. Então, obviamente, como sempre, a gente tem pessoas muito poderosas envolvidas nisso tudo. Nessa questão desse livro que a Catherine ia lançar, causou essas pessoas, essas organizações poderosíssimas, deu um susto nessas pessoas, fez com que elas surtassem e tomassem ações desesperadas, o que causa todos os acontecimentos do livro, obviamente. O que eu mais acabei gostando acabou sendo um plot meio que secundário aqui da história. Eu não sei se vocês já leram Dan Brown, mas a gente acompanha vários personagens. Enquanto a história tá acontecendo com o Robert Landon, a gente também acompanha personagens em outros lugares do mundo, acontecendo e fazendo outras coisas, mas que tá tudo relacionado. Então, o que eu gostei nesse livro foi um desses outros plots que estavam acontecendo, que é um personagem que a gente acompanha aqui em Praga, que tudo que ele faz, tudo que ele age, é pra proteger uma outra personagem. E eu gostei muito, eu achei muito interessante. Eu gostei muito da reviravolta final, porque foi simplesmente, gente, eu amei como o Dan Brown fez essa reviravolta, esse final. Eu simplesmente achei muito, muito bom. Faz sentido com o resto da história também, então eu gostei muito. E assim como nos outros livros, a gente também tem muita aventura, tem muita ação, perseguição, tem morte, tem polícia, tem lugares históricos e teorias, e no meio disso tudo a gente tem o Robert Landon. Então, apesar da parte que eu achei meio meh, sobre toda a parte científica, enfim, tudo mais, eu amei muito. Eu amei muito o tema que ele escolheu, apesar de eu falei que uma parte ficou meio meh, mas eu gostei muito porque me surpreendeu esse tema. Não esperava de jeito nenhum que fosse ser uma coisa assim. Então, eu gostei desse tema. Eu só, como eu disse, achei que algumas partes ficaram meio meh, mas eu gostei muito do tema que ele escolheu. E eu amei o final, eu amei as reviravoltas, eu amei como tudo acaba. Então eu fiquei muito feliz, mas o que eu mais amei foi que essa história se passa na cidade que eu tô morando, que se passa aqui em Praga. Gente, foi uma experiência incrível acompanhar esses personagens indo pra lugares que eu já fui, que eu conheço, que eu vou regularmente. Sabe, eu achei assim, eu nunca tinha lido alguma coisa assim, sabe, que se passasse em algum lugar que eu realmente conhecia. Então, foi muito incrível. Pegar o mesmo transporte que ele pega, gente, ele pega o 22 e é o mesmo transporte que eu pego pra muitos lugares. A estação Uist, que ele para também em algum momento ali da história. Gente, é a estação que eu vou sempre quando eu vou fazer a minha unha. Então, assim, foi muito legal. Sem contar o café, gente, que eu falei pra vocês. O
café, que eu fui inclusive hoje de manhã comer minha panqueca, porque eu não tinha café da manhã em casa. Então, gente, foi maravilhoso. Inclusive, o café realmente é muito fofo. Dentro ele é muito bonito e aconchegante. Eu não gravei dentro porque tinha bastante gente sentada dentro e daí eu fico com vergonha. E eu gosto de sentar fora enquanto ainda dá pra sentar fora, então basicamente é isso. Se vocês ficarem curiosos, vão procurar. O nome do café é La Boheme, tá? Vai aparecer no vídeo que eu gravei. Então, gente, eu achei isso emocionante demais. Me deu mais vontade ainda também de ir conhecer lugares aqui em Praga que eu ainda não fui. Gente, foi incrível. Eu tô realmente... Eu achei absurda a coincidência, sabe? Então, assim, fiquei muito, muito feliz com isso. Foi uma experiência muito legal. Inclusive, como eu falei, semana que vem nós vamos ver o Dan Brown. Ele vai vir pra um evento aqui em Praga na quinta-feira, dia 18, e a gente conseguiu ingresso ainda. Eu tô muito feliz porque eu achei que tinha esgotado. Como eu falei, a gente vai estar nos piores lugares. Mas não interessa, o importante é que a gente vai estar lá e, enfim... Não sei como vai ser, não sei se vai dar pra conseguir autógrafo, queria muito, mas não sei, enfim. Eu vou tentar gravar, inclusive, pra vocês, mas vamos ver, enfim, eu só tô muito empolgada mesmo, porque eu nunca na minha vida imaginei que eu ia estar na cidade que o Dan Brown ia escolher escrever um livro e que eu ia ver o Dan Brown. Então, assim, eu tô absolutamente em choque. Gente, foi maravilhoso. Então, eu dei 5 estrelas, por mais que teve uma partezinha ali que eu achei meio meh, eu acho que não é o suficiente pra dar menos estrela, porque a história é todo um conjunto de coisas que, gente, é maravilhoso. Eu não sei explicar, mas, tipo, eu acho que os livros do Dan Brown são muito bons, são uma experiência incrível de ler. Então, como eu falei, dei 5 estrelas, e eu sei que se um dia eu reler, eu provavelmente vou gostar mais ainda, porque com certeza deixei coisas passarem, mas enfim, gente, eu super recomendo. Saiu ali no Brasil já, no mesmo dia que saiu aqui, o nome do Brasil é O Segredo Final. E então, gente, yay! Se vocês forem comprar, comprem pelo meu link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada. Então, é isso, gente. Eu tô realmente muito feliz que eu li esse livro aqui e que, ai, gente, sério, pareceu muito assim. Não acredito em coincidências, eu acho. Mas enfim. Então eu super recomendo, eu achei incrível. Me digam aí se vocês já leram os livros do Dan Brown e se vocês gostam, ou se vocês não gostaram e por quê. Me digam se vocês querem ler esse livro novo, que eu quero sempre muito saber a opinião de vocês. Então pro vídeo de hoje foi isso. Lembrem de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Lembrem de deixarem o gostei aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!